Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a terceira e última parte da minissérie dramática chamada Clickbait. Alerta de spoilers a seguir. O irmão de Sarah, Simon, e o seu amigo Daryl estão escondendo algo sobre o caso de Nick da polícia. Quando o detetive Roshan informa Pia sobre ele estar em Sacramento para encontrar Simon, Pia também dirige até lá. No caminho, ela está vendo as redes sociais de Simon e vê que ele colocou uma foto dele e de Daryl no dia em que Nick foi sequestrado. Ela vai para o motel onde Roshan está hospedado e o encontra. Pia aponta a foto que Simon postou e afirma que poderia ser falsa porque o resto da timeline de Simon é apenas política. Roshan diz que ele mesmo percebeu isso, mas não reage muito. Pia pergunta a ele o que eles devem fazer agora e avança para Roshan. Eles se beijam, mas Roshan a detém no meio do caminho, dizendo que isto poderia fazer ele ser retirado do caso. Enquanto isso, Simon empacota sua bagagem apressadamente para fugir da cidade. Enquanto ele faz as malas, a caixa com os pertences de Sarah chama sua atenção. Ele pega seus pertences e lembra da sua irmã. A cena muda para 3 meses atrás, quando Simon foi devastado pela morte de Sarah. Ele viu as últimas mensagens trocadas entre Sarah e Jeremy, e culpou o homem por ter matado a sua irmã. Ele leu o diário da sua irmã, onde ela escreveu tudo o que Jeremy lhe contou. No diário, Simon e Daryl descobrem que o casal planejava se encontrar em um jogo em Auckland. A partir desta informação, eles descobrem que Jeremy é na verdade Nick e podem obter o seu endereço e suas informações pessoais. Na manhã em que Nick foi raptado, Simon e Daryl esperaram por ele em sua rota diária para o trabalho. Um Simon nervoso o sedou e o levou para dentro da van. De volta ao presente, Simon está prestes a deixar a cidade quando é abordado por Roshan e um policial. Eles querem que ele venha até a polícia para obter o seu depoimento. Simon entra em seu próprio carro, enquanto os policiais entram no veículo da polícia. Mas antes que eles possam seguir, Simon sai do carro e foge. Roshan o segue e começa uma perseguição entre os dois. Nesse momento, Pia vai ao prédio de Simon e vê Daryl tentando fugir. Ele a reconhece e lhe pergunta o que ela está fazendo ali. Pia vê a arma e fica quieta. Daryl tenta raptá-la, mas ela consegue atacá-lo com as suas chaves e escapar. Simon, por outro lado, acaba sendo pego. Enquanto é preso, ele pensa em tudo o que aconteceu depois que eles sequestraram Nick. A cena mostra Nick em uma van com as mãos atadas. Depois de recuperar a consciência, ele pergunta aos sequestradores por que ele está lá. Daryl lhe fala com raiva sobre Sarah, mas Nick afirma que não a conhece. Quando ele pergunta o que aconteceu com Sarah, um enfurecido Simon o atinge na cara. Eles o obrigam a escrever "Eu abuso de mulheres" e, com 5 milhões de visualizações, eu morro, em 2 placas. Simon grava Nick com a placa na mão e posta o vídeo na internet, dizendo que a vida de Nick agora está oficialmente acabada. Daryl, no entanto, ainda não está satisfeito. Ele escreve "Eu matei uma mulher" na 3ª placa e faz Nick posar com ela. Nick reclama dizendo que ele não matou ninguém. Ele pergunta a Simon como sua irmã morreu e descobre que ela se matou. Nick faz mais perguntas sobre a morte dela, enfurecendo ainda mais Simon. Ele soca Nick repetidamente, fazendo-o soluçar de dor. Depois de um tempo, o vídeo chega a 3,5 milhões de visualizações. Nick pergunta a Simon o que o faz pensar que ele matou a sua irmã. Simon puxa o seu perfil de namoro com o seu laptop e o mostra para o Nick totalmente surpreso. Nick afirma que não é o perfil dele, porque ele tem uma esposa e 2 filhos. Simon, por sua vez, conta a ele sobre Sophie o traindo, o que surpreende Nick, porque ele ainda não tinha contado isso a ninguém. Quando Nick ainda nega conhecer Sarah, Simon lhe mostra uma foto dele e de Sarah em uma praia. Nick afirma que aquela foto foi claramente adulterada, mas os outros 2 não acreditam nele. Algum tempo depois, Nick diz a Simon que o seu pai também se matou. Ele revela que ele e Pia haviam encontrado o corpo do seu pai quando eram apenas crianças. Como Nick também tem uma irmã, ele sabe o que Simon deve ter passado. Nick tenta argumentar com Simon, dizendo que ele sabe como é perder um ente querido. Ele então pede a Simon que lhe mostre a foto novamente. Simon mostra a foto e vê que o nível do horizonte não corresponde, então a foto foi claramente editada. Nesse momento, Daryl liga para Simon lá fora, dizendo que o vídeo está agora com 4 milhões de visualizações. De volta ao presente, Simon se senta na sala de interrogatório com Roshan. O detetive lhe pergunta sobre a sua relação com Nick, mas Simon não responde. Ao invés disso, ele pede para falar com a irmã de Nick. Roshan fica surpreso, mas pede a Pia para entrar. Ela se senta na frente de Simon, que fica quieta a maior parte do tempo. Pia o lembra que, embora ele tenha vingado a morte da sua irmã,
Ele nunca mais poderá estar com ela ou abraçá-la novamente. Ela se foi e nada a trará de volta. Por fim, ela lhe pergunta o que ele conseguiu ao matar o seu irmão. Somos então levados de volta ao momento em que o vídeo tinha acabado de atingir 5 milhões de visualizações. Simon e Daryl estão do lado de fora da van. Daryl empolgado entrega a arma a Simon, dizendo que agora é a hora do show. Daryl abre as portas da van, mas é imediatamente atacado por Nick, que se libertou. Daryl pede a Simon para atirar em Nick, mas ele não atira. Nick foge, mas é ainda seguido por Simon. Ele logo encontra Nick e o segura na mira da arma. Nick explica que quem fez isso teve acesso às fotos da sua família e da sua vida e do seu casamento. Ele sabe quem é, porque ele só contou a uma pessoa sobre o caso da sua esposa. Nick promete encontrar a pessoa que levou Sarah à morte e implora a Simon que o deixe ir. Finalmente, Simon o deixa ir, revelando que ele de fato não matou Nick. Simon pede desculpas a Pia e lhe diz que deixou Nick ir. Roxanne, no entanto, não acredita nele. Na cena seguinte, vemos o filho de Nick, Ethan, enviando uma mensagem de texto a uma garota chamada Allison sobre o assassino que foi encontrado. Ele agradece a ela por estar com ele todo esse tempo, e no dia seguinte, os filhos de Nick voltam à escola pela primeira vez desde o seu desaparecimento. É mais fácil para eles porque Sophie leciona na mesma escola. Ela pede aos meninos que não se metam em problemas e vai embora. Os amigos de Kay o recebem de volta, mas Ethan é confrontado por um valentão. O valentão faz piada sobre o relacionamento de Sophie com Curtis, o que irrita Ethan, mas ele não reage. Kay, que tem ouvido a conversa por perto, perde a calma e ataca o valentão. Eles entram em uma briga que é interrompida por Ethan, mas o nariz do valentão fica ensanguentado. Mais tarde, tanto Ethan quanto Kay estão no escritório da diretora com Sophie. Ethan manda uma mensagem de texto para sua amiga da internet, Allison, dizendo que pode estar em apuros. À noite, a família está jantando, quando Ethan pergunta a Pia como eram os assassinos de Nick, e ela responde que eles pareciam tristes. Ela revela então que Simon disse que ele deixou Nick ir porque percebeu que havia pegado a pessoa errada. Andrea diz que o assassino está obviamente mentindo, mas Pia acredita nele. Sofia a leva de lado e lhe pede que guarde a sua teoria da conspiração para si mesma. Ela não quer dar aos seus filhos falsas esperanças de que o pai deles possa ter sido uma boa pessoa. Algum tempo depois, Ethan está em seu quarto mandando mensagens para a Allison novamente. Ele lhe conta sobre a teoria de Pia, fazendo com que Allison questione mais sobre o assunto. Ele então assiste a um vídeo de Mandy, a artista que era uma das garotas que Nick conheceu online. Ela diz que nunca havia conhecido Nick na vida real. Isto choca Ethan porque agora a única pessoa viva que afirmou conhecer Nick é Emma, e se ele estiver mentindo, Nick pode ser inocente. Ethan manda um texto para Allison sobre isso, e no dia seguinte, Sophie parte para o trabalho, deixando os meninos em casa. Ethan liga para Pia, mas ela não atende. Então ele vai ao seu trabalho para encontrá-la. Ela lhe diz que Nick nunca conheceu Mandy, fazendo-a acreditar que Nick pode ser inocente. Pia liga para Emma para perguntar a ela, mas ela não atende. Os dois vão então para a delegacia de polícia para informar Roxanne sobre o assunto. Enquanto isso, Sophie descobre pela diretora que os pais do valentão estão tentando apresentar queixa contra Kay. Ela pede que ela providencie uma mediação para que possa falar diretamente com eles. A diretora aceita fazer isso, mas sugere a Sophie que ela e seus filhos deixem a escola para evitar mais confusão. Enquanto isso, Pia diz a Roxanne que Mandy nunca conversou com Nick, mas Roxanne a manda embora porque isso não prova nada. Ele diz que vai ligar para Emma para confirmar e continua com outro caso. Ao voltar para casa, Pia vê Ethan mandando mensagens de texto constantemente para alguém e lhe pergunta quem é. Ethan revela que é da sua amiga da internet, de quem ele gosta. Pia pede que ele se certifique que ele não está sendo enganado. Mais tarde, Sophie pede a Ethan para ficar em casa e sai com Kay para encontrar os pais do valentão. Ethan passa pelas mensagens dele e de Allison e nota um padrão de textos onde ela pede que ele lhe conte mais sobre o caso de Nick. Então ele rapidamente pede que ela se encontre com ele na vida real, mas ela afirma que não pode encontrá-lo porque tem um distúrbio de ansiedade. Ethan percebe que pode estar sendo enganado, então ele joga o seu telefone em frustração, mas recebe uma mensagem de Allison novamente. Ela enviou a sua localização, então ele sai rapidamente para encontrá-la. Quando ele finalmente bate à porta dela, um homem de meia idade o cumprimenta. Ethan fica confuso, mas o homem acaba sendo o pai de Allison. Ela aparece e o convida a entrar. Enquanto isso, Pia vai novamente falar com Vince para pedir que ele descubra quem estava fingindo ser Nick nos perfis de namoro. Vince, por sua vez, conta sobre Tara,
a garota que desistiu da equipe de vôlei depois que discutiu com Nick. Ela pode ser capaz de dizer quem estava por trás dos perfis falsos. Enquanto isso, Allison e Ethan se unem instantaneamente e começam a falar sobre o caso de Nick. Allison sugere que Ethan ligue para Emma por conta própria, porque ela poderia responder às chamadas dele, já que ele deveria ser o seu enteado. Os dois conseguem o seu perfil nas redes sociais e ligam para ela por vídeo. Para surpresa deles, ela atende a ligação. Ethan a cumprimenta e lhe pergunta diretamente se ela conheceu seu pai. No início, Emma diz que eles estavam apaixonados, mas depois admite nervosamente que nunca o conheceu. Allison filma a conversa e depois da chamada, Allison lhe diz que se ela receber as fotos que o Nick falso enviou para Emma, ela pode usar os metadados para descobrir de onde elas foram enviadas. Ethan promete pedir as fotos para a Emma e vai embora. Pia, por outro lado, vai ao encontro de Tara, que lhe diz que ela e Nick estavam brigando porque ele não queria que ela deixasse a equipe de vôlei. Acontece que o colega de trabalho de Nick, Matt, teve um caso com Tara. Quando ela terminou o relacionamento, Matt postou seus nudes na internet. Nick estava ajudando a superar a situação e não abusando dela. Pia está mais do que surpresa ao ouvir isso. Ela percebe que foi Matt quem fez aqueles perfis falsos de namoro para se vingar e se apressa para confirmar isso. Ela entra em seu escritório e pede a outra colega de trabalho, Dawn, para desbloquear o computador de Matt, o que ela relutantemente faz. No início, ela encontra as fotos de Tara. Depois, ela vê todas as fotos usadas no perfil de encontros de Nick. Agora, ela tem certeza de que Matt é o culpado. Pia tira fotos da tela do computador como prova. Enquanto isso, Ethan envia as fotos para Allison para que ela descubra o endereço. Kay entra em seu quarto e o vê fechando as abas rapidamente. Ele pergunta a ele o que está errado, mas Ethan o dispensa. Sophie os chama para ter uma conversa. Ela fala sobre querer se transferir para uma escola diferente para um novo começo. Ethan aproveita esta oportunidade para mostrar o vídeo de Emma admitindo que ela nunca conheceu seu pai. Ao ouvir isto, Kay entra sorrateiramente no quarto de Ethan e passa pelo computador dele. Nesse momento, Allison manda um texto com um endereço. Kay lê as mensagens e descobre que o endereço é da pessoa que roubou a identidade de Nick. Enquanto isso, Pia liga para Roshan e lhe conta sobre as fotos que ela encontrou no computador de Matt. Roshan acha que ela está exagerando no início, mas depois acredita nela. Quando Pia chega ao seu apartamento, Matt está esperando por ela lá fora, perguntando por que ela invadiu seu escritório. Pia o acusa de ter abusado de Tara, mas ele nega ter colocado as fotos online. Ele fica agressivo, mas sai quando a companheira de quarto de Pia chega. Enquanto isso, Sophie verifica seus filhos e descobre que Kay desapareceu. Vemos Kay a caminho do endereço que Allison havia enviado a Ethan. Ele quer se vingar da pessoa que fingiu ser o seu pai e até tem um taco de beisebol com ele. De volta para casa, Ethan verifica o aplicativo Find My Friend e percebe que Kay desligou seu telefone. Sophie fica preocupada e liga para Pia. Logo depois, Ethan vê o último texto com o endereço para onde Kay deve ter ido. A cena muda para o primeiro dia de trabalho de Nick. Matt o leva e apresenta Nick à gerente de administração, Dawn Glede. De volta ao presente, Kay finalmente chega ao endereço e bate a porta. Dawn abre a porta e o convida para entrar. Ela e seu marido Ed compartilham um olhar de desconfiança, enquanto dizem ao rapaz para voltar para casa. Pia e Sophie fazem o caminho até o endereço em seus próprios carros. Roshan também é informado sobre a situação. Kay agora se senta com o casal de idosos em sua sala de jantar. Ele pergunta sobre o peixe, mas Dawn brinca dizendo que eles costumavam ter um peixe dourado. Kay se sente desconfortável e diz que quer voltar para casa. Em vez de responder ao menino, Dawn pergunta a Kay se a sua mãe sabe onde ele está. Kay mente e diz que avisou a todos antes de ir para lá. Ed se oferece para levá-lo para casa e vai até o seu quarto para pegar as chaves do carro. Dawn o segue nervosamente, dizendo que Sophie já deve ter chamado a polícia. Depois disso, Ed saca uma arma, culpando Dawn por tê-los metido nessa confusão. Somos levados de volta para o primeiro dia de trabalho de Nick novamente. Dawn o ajuda a configurar o seu computador e no processo ganha acesso às fotos do seu telefone e das suas credenciais nas redes sociais. Quando ela volta para casa naquele dia, vemos que seu estilo de vida tem sido repetitivo e entediante nos últimos anos. À noite, ela está na frente do seu computador. Dawn entra entusiasmada em um aplicativo de encontro como se fosse Nick. Um dia, no trabalho, Dawn se depara com Nick bebendo em seu escritório. Ela lhe pergunta o que está errado e Nick lhe conta sobre o caso de Sophie. Ele confia nela o suficiente para entrar em detalhes, e mais tarde ela conta às garotas com quem fala como se fosse ele.
De volta ao presente, Sophie e Pia chegam ao endereço de Dawn. Ninguém parece estar em casa, mas as duas encontram a foto de Dawn e Ed, percebendo que ela foi a responsável por roubar a identidade de Nick. Enquanto isso, Dawn joga o telefone de Kay para fora quando ele tenta ligar para sua mãe. Kay implora aos dois que o soltem. Eles param o carro em um rancho e levam o garoto para dentro de um trailer. Dawn está nervosa por causa da arma que Ed possui, mas Ed diz que ele não vai para a cadeia a qualquer custo. Ao mesmo tempo, a polícia localiza o seu carro no rancho e dirige até ele. Nervosa, Dawn diz a Ed que não queria machucar ninguém. Ed, por sua vez, lhe pergunta se ela estava apaixonada pelas mulheres com quem falou como se fosse Nick. Mas Dawn diz que ela estava apenas solitária e queria viver alguns momentos como uma pessoa jovem como ele. Um flashback mostra Dawn usando um aplicativo de troca de voz para falar com Emma ao telefone. Ela diz a ela como a ama com uma voz de homem. Naquela noite, por engano, ela deixa seu laptop aberto e as suas mensagens são reveladas a Ed. Ele está furioso com ela por ter roubado a identidade de alguém para fazer algo tão infantil. Dawn implora por perdão, mas Ed se afasta. Nesse momento, Sarah lhe envia os textos que a ameaçam de cometer suicídio. Uma Dawn enfurecida responde que não está nem aí, levando Sarah a tirar a sua vida. Quando Simon deixou Nick ir naquele dia, ele correu diretamente para a casa de Dawn, porque sabia que ela era a única que tinha acesso às suas fotos e a única pessoa a quem ele contou sobre o caso de Sophie. Nick confronta Dawn por roubar a sua identidade e pede que ela vá com ele para a delegacia. Logo depois, Ed aparece atrás de Nick e bate em sua cabeça com um martelo, matando-o instantaneamente. De volta ao trailer, Kay consegue quebrar a janela de vidro e escapar. O casal corre atrás dele e depois de saírem, a polícia chega ao trailer. Eles se espalham à procura do casal e do garoto. A polícia finalmente encontra Dawn e a prende. Ela afirma que o seu marido está com Kay e implora à polícia para deixá-la ver Ed, porque só ela pode detê-lo. Eles logo encontram Ed segurando Kay na mira de uma arma. Dawn pede desculpas e pede amorosamente ao seu marido para deixar a criança ir. Ele faz o que ela diz e Kay finalmente chega até Sophie. Então Ed aponta sua arma para a polícia, fazendo com que eles o matem a tiros. Dawn abraça o corpo manco do marido no chão, mas logo é arrastada pela polícia. Roshan finalmente leva a família de volta para casa. Então vemos Sophie colocando de volta as fotos de Nick na parede, sabendo que seu marido era a pessoa que ela conhecia e amava. A cena corta para o funeral de Nick. Roshan diz a Pia que Tara decidiu apresentar queixa contra Matt. Sophie fica na entrada do funeral, se sentindo sobrecarregada, mas Pia consegue tranquilizá-la, dizendo que eles conseguirão superar isso se apoiando mutuamente como uma família. A série termina quando as duas entram juntas na casa funerária. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.